Passando ao segundo questionamento, que vem em sequência dessa primeira pergunta, é: o que é competência tributária? Mas antes de responder especificamente a essa segunda pergunta, eu gostaria de mais uma vez pedir a vocês que se inscrevam no canal, que curtam essa live, que curtam os nossos vídeos e que compartilhem para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo específico e tenham aí o conhecimento propagado e difundido para toda a população que se interessa por esse assunto, tá? Então, veja, o segundo questionamento é: o que é competência tributária? Eu disse a vocês, quando tratei aqui da primeira pergunta, envolvendo imposto, né, que estes tipos tributários estão lá determinados na Constituição Federal, lá no artigo 153, o artigo 155 e o artigo 156 da Constituição Federal. 153 trata dos impostos federais, o artigo 155 trata dos impostos estaduais e 156 dos impostos municipais, atraindo aí para esses dois últimos o Distrito Federal ou a competência do Distrito Federal também. Mas veja, quando nós nos deparamos com a conceituação específica de competência, então, ora, Leandro, você disse que lá na Constituição tem lá determinados tipos de impostos que cada ente federativo pode criar, né? Mas como eu conceituo competência, né? Competência tributária nada mais é do que a outorga constitucional para instituir tributo. É aquele poder dado pela Constituição aos entes federativos para instituir tributos, para criar tributos. E aí nós falamos dessa competência aí de forma plena, ou seja, somente os entes federativos determinados pela Constituição podem legislar, exercer o seu poder legislativo de forma plena. Então, olha só, aquele poder dado pela Constituição, aquela outorga, aquelas prerrogativas, aqueles direitos previstos na Constituição, que os entes federativos podem ou não exercer, isso é a chamada competência tributária. Entendendo aqui, quando se fala em competência, nós temos que entender a competência legislativa, a possibilidade ou o poder de legislar sobre determinados tipos tributários. Agora veja, nós temos aí a chamada, a conceituação de competência, outorga constitucional para se instituir, para se criar tributo. Mas lembrem-se, eu costumo dizer o seguinte, a Constituição, ela não cria tributos, ela apenas outorga poderes para que os entes federativos, se assim quiser, os criem, tá certo? Então, a Constituição não cria, ela dá a competência para que os entes federativos possam criar, tá? E mais, como característica básica da competência, nós temos algumas situações, né? A competência, que é essa outorga constitucional, esse poder constitucional dado aos entes federativos, né, para criar tributo, essa competência, ela não pode ser delegada, ela não pode ser transferida, não se perde o direito dessa competência, né, é intransferível, ela é intransferível, incaducável, irrenunciável, tá? Veja, apenas aqueles entes federativos que recebeu da Constituição a competência é que pode exercê-lo plenamente. Agora, entretanto, nós temos a seguinte situação: a transferência do recebimento, da fiscalização, né? Isso não quer dizer transferência de competência. Quando você transfere a possibilidade de arrecadação por outro ente federativo, né, até mesmo por convênio, pelo Simples Nacional, né, os entes federativos podem realizar convênios apenas para ajudar na fiscalização e no recebimento daquele tributo, né? Isso não quer dizer que se está transferindo a competência. Está transferindo apenas a fiscalização, o recebimento, mas os entes federativos
que recebem esse poder de fiscalização e de recebimento, eles não podem legislar sobre o tributo ali que foi outorgado pela Constituição a um determinado ente federativo. Então, olha só, nós temos como característica a competência, ela é intransferível, incaducável, irrenunciável, né? Você não perde esse direito, se você não exercê-lo, outro ente federativo não pode exercê-lo, né? Apenas aquele ente que recebeu o poder da Constituição para instituir determinado tributo é que, se quiser, pode assim fazer. Então, veja, por isso que a gente sempre comenta o seguinte, ora, a competência, ela é de utilização de cunho obrigatório? Não, é uma faculdade que a Constituição atribui aos entes federativos. Ele exerce se quiser. Tanto é que nós temos na Constituição a competência determinada à União para instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas, que até o momento não foi instituído. Veja, a União, ela recebeu da Constituição esse poder para, se quiser, né, exercê-lo. Mas o fato dela não exercer esse poder de instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas, outros entes federativos não podem assim fazer. O Estado de Minas Gerais, ele não pode criar um Imposto sobre Grandes Fortunas, porque ele não tem competência para isso, só a União, né? O município também não pode criar. Apenas aquele ente que recebeu pode, assim, criar ou instituir esse tipo tributário, se ele assim desejar. E nós citamos aqui na primeira pergunta, né, que tem uma ordem estabelecida lá no artigo 153, 155 e 156 da Constituição dos impostos ali determinados. Por isso, quando nós tratamos de competência, aí eu passo as derivações ou as classificações de competência, né, as ramificações da competência, nós temos aí vários tipos, que é a competência ordinária, que é aquela prevista lá na Constituição, atinentes aos impostos. Mas nós temos também o que foi tratado na nossa última live sobre a taxa, né? Que é a competência comum. O que é competência comum? Qualquer ente federativo pode instituir aquele tipo tributário, como a taxa, né? Como a contribuição de melhoria. Esses tipos tributários são de competência comum, né? Qualquer ente federativo que realizar o serviço, o fato ali determinado pelo Código Tributário Nacional, atinentes àquele tipo tributário, eles podem instituir o respectivo tributo. Então, além daquela competência ordinária atinente aos impostos, que tem aquela ordem pré-estabelecida nos artigos 153, 155 e 156 da Constituição, nós temos alguns tipos tributários de competência comum, mas também nós temos, lá no artigo 154, a chamada competência residual e extraordinária. Essas atinentes apenas à União, através, a primeira de lei complementar e a segunda não, né? Nós temos aí a possibilidade de instituição de alguns tipos tributários, utilizando-se da competência residual e da competência extraordinária. E nós temos também a chamada competência acumulativa, quando um ente federativo, a União, ela acumula a possibilidade de instituição e cobrança de tipos tributários que não tem a sua competência pré-determinada lá na Constituição, que é a chamada competência cumulativa. Então, veja, mas a mais comum aqui, competência ordinária, competência comum, a residual, a extraordinária. Veja, mais uma vez, e aqui para concluir, competência é aquele poder, é a outorga constitucional para se instituir, para se criar tributo, né? Aquela outorga constitucional para instituir tributo, para instituir e legislar plenamente sobre aqueles tipos tributários. Isso é uma faculdade dada pela Constituição, ou outorgada pela Constituição, para que os entes federativos determinados por ela possam instituir e legislar plenamente, se assim quiserem, porque é uma faculdade, né, não é uma obrigatoriedade, instituir aqueles tipos tributários. Lembrando, o fato de se ter a transferência da possibilidade de fiscalização
né, de um certo tipo tributário para os outros entes federativos, né, ou a possibilidade de arrecadação por outros entes federativos não quer dizer que há uma transferência de competência tributária, mas apenas da possibilidade de recebimento, de arrecadação e de fiscalização. Ok? Muito bem. Esse é o segundo questionamento, né, sobre competência tributária. A terceira pergunta é atinente e resumindo aí esse assunto tratado nas duas anteriores. Ora, competência tributária é o mesmo que capacidade tributária?